Olá, alunos do sexto ano, como vai vocês? Tudo bem? Então, estou aqui, graças a Deus, sobrevivendo a essa pandemia e eu espero que todos vocês estejam com saúde e que logo logo a gente possa nos encontrar, certo? Então, estamos iniciando nesse momento mais uma aula remota de geografia, certo? E dessa feita, nós iniciamos nossos trabalhos de hoje falando sobre o uso e transformação dos recursos naturais, certo? Já iniciando aí a terceira unidade do nosso livro, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje. Então vou reduzir aqui a minha imagem e colocar aqui no canto, né, para não atrapalhar a visualização. Então, pessoal, o uso e a transformação dos recursos naturais, né, que é o tema da nossa aula de hoje. Vamos iniciar com o conceito de recursos naturais, certo? O que são recursos naturais, né? Então, recursos naturais são os elementos da natureza que são úteis ao ser humano para o cultivo, para a vida em sociedade, no processo de desenvolvimento da civilização, ou para a sobrevivência e conforto da sociedade em geral, certo? Então, em outras palavras, os recursos naturais são aqueles elementos naturais, ou seja, aqueles recursos encontrados na natureza que têm um valor econômico para a sociedade, ou seja, que serve para fazer algo, que serve como alimento ou como fonte de energia, certo? Então são elementos que têm uma importância econômica para o ser humano, para a sociedade humana. Agora, esses recursos naturais, eles são de dois tipos, né? Eles são classificados em dois tipos, que são os renováveis e os não renováveis, certo? Então, esses elementos naturais, esses recursos naturais, eles podem ser renováveis quando a própria natureza consegue recuperar aquele recurso natural, certo? Quando a natureza ela não consegue recuperar num curto espaço de tempo, ela pode até vir a se recuperar, mas demora milhares de anos, né, muito tempo. Então, esses recursos são chamados de recursos não renováveis, certo? Então, quando a natureza consegue renovar, ou seja, recuperar aquele recurso num intervalo curto de tempo, são renováveis. Quando não, são chamados de recursos não renováveis, ok? Aí vocês estão vendo algumas imagens dos recursos renováveis, certo? Vamos ver o conceito aqui. Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui. Pronto, recursos renováveis. Vocês estão vendo aí algumas imagens, eu não quis colocar o conceito, mas pelas imagens vocês conseguem entender quais são os recursos renováveis, né? Basicamente é a água, o sol, o vento, certo? Esses são os recursos naturais renováveis. A água que tanto serve para irrigação, para o consumo humano e dos animais, como também a água serve para gerar energia, também serve como fonte de energia. O sol também é utilizado como fonte de energia, é um recurso natural. E o vento também é utilizado como fonte de energia, certo? Vocês estão vendo aí a captação da energia eólica, a energia do vento, por esses cataventos aí embaixo, ok? Então esses são os principais recursos naturais renováveis, certo? Significa dizer que a natureza ela consegue se recuperar. Se você usa esses recursos, ela consegue renovar. O sol, por exemplo, ele é inesgotável, né? Você pode usar o sol para gerar energia quantas vezes quiser, que não vai faltar, ok? Nem o vento. A água ela pode ser recuperada dependendo da gestão, né, realizada, certo? Os recursos não renováveis, né, são aqueles que a natureza não recupera num curto espaço de tempo. Vocês estão vendo aí alguns minerais, basicamente a maioria são minerais, certo? Pedras preciosas, como o diamante,
É o carvão mineral que vocês estão vendo aí nessa imagem do centro, né, que é um tipo de minério utilizado para geração de energia, certo? Produção de energia, uma fonte de energia. E também o petróleo, né? O petróleo que é um recurso que a natureza não consegue renovar no curto espaço de tempo. Ok? Então, esses minerais são exemplo de recursos não renováveis, certo? Porque a natureza ela não consegue renovar, ela não consegue reproduzir esses recursos num espaço de tempo, digamos assim, curto, certo? Vamos ver agora a transformação da natureza, aliás, a transformação das paisagens ao longo da história, certo? Mas nós temos que saber inicialmente o conceito de espaço geográfico, né? Espaço geográfico é conhecido como objeto de estudo da geografia, certo? Espaço geográfico, vocês vão ouvir falar muito nesse termo ao longo do percurso de estudo da disciplina de geografia. No 7º, 8º, 9º ano, até no ensino médio vocês irão ouvir falar em espaço geográfico, certo? Então, o espaço geográfico corresponde ao espaço construído e alterado pelo homem e pode ser definido como sendo o palco das realizações humanas, nas quais estão as relações entre o homem e dessas com a natureza. Ou seja, pessoal, espaço geográfico é todo o espaço ocupado e transformado continuamente pelo ser humano. Então, onde existem pessoas vivendo, trabalhando, modificando as paisagens ao longo do tempo, ali você tem um espaço geográfico. Então, como o planeta Terra hoje, basicamente, quase que a gente não consegue encontrar paisagens que não foram ainda transformadas pelo homem, alteradas. Então podemos dizer que praticamente todo o planeta Terra é um espaço geográfico, ok? Aí vocês estão vendo que ao longo do tempo o ser humano ele vai transformando as paisagens. Vocês estão vendo aí uma imagem da cidade do Rio de Janeiro. A primeira são 3 fotos diferentes. A primeira foto tirada no século XVIII, 1758. A segunda foto no século XIX, 1858. E a terceira foto no século XX, 1958. Então, 100 anos de diferença de uma foto para a outra, tirada no mesmo lugar, né, no mesmo ângulo. Para vocês perceberem aí como o ser humano pode transformar o espaço geográfico ao longo do tempo, ok? E na atualidade, o ser humano, através da tecnologia, né, o ser humano consegue transformar as paisagens com maior rapidez, certo? Por causa do avanço das técnicas, do desenvolvimento da tecnologia, ok? A gente vai ver mais na frente. Aí eu coloquei para vocês as principais etapas da transformação da paisagem ao longo da história pelo ser humano, né? O ser humano, desde o seu surgimento, há 200 mil anos atrás, né, segundo os historiadores, o ser humano ele vem transformando as paisagens cada vez mais. Então, eu coloquei as principais etapas dessa transformação. Por exemplo, o domínio do fogo, né? A partir do momento que o ser humano começa a dominar o fogo, começa a produzir o fogo, certo? Não é que o fogo não existia, o fogo já existia, só que o ser humano não sabia ainda como produzir o fogo, certo? Então o ser humano começou a dominar o fogo, começou a saber fazer fogo, aí ele começa a transformar a natureza com maior intensidade, porque ele começa a provocar as queimadas, certo? E as queimadas começam a transformar mais rapidamente a paisagem. Depois vem a domesticação dos animais. O ser humano começa a usar os animais na agricultura, né, para digamos, escavar o solo, cultivar a terra, e aí as paisagens vão sendo transformadas com maior rapidez. Depois vem o cultivo de grãos e sementes, ou seja, a descoberta da agricultura, certo?
Depois vieram as primeiras aldeias, né, logo após a agricultura, que essas aldeias com o tempo foram aumentando a população, se transformaram nas primeiras cidades. E lá no final do século XVIII, veio a Revolução Industrial com o surgimento das primeiras fábricas. E a partir dessa Revolução Industrial, dessas fábricas, o ser humano consegue desenvolver toda uma tecnologia, né, com meios de transporte mais eficiente, e o ser humano conseguiu a partir daí uma transformação das paisagens com maior intensidade. Por isso que eu falei que nos dias de hoje, né, principalmente a partir do final do século XVIII, o ser humano consegue transformar as paisagens com maior rapidez. Ok? Aí vocês estão vendo o conceito, né, o significado exato de trabalho, técnicas e tecnologia, certo? Trabalho é uma atividade essencialmente humana, pois para que aconteça é necessidade de planejar as ações antes de realizar. Ou seja, os animais, eles fazem suas atividades, só que não é caracterizado como trabalho porque o animal não tem a capacidade de planejar antes de fazer, só o ser humano. Por isso que o ser humano é a única espécie que trabalha, porque ele planeja antes de fazer. As técnicas incluem como fazer, né? São os métodos, os instrumentos desenvolvidos para a realização de diferentes tarefas, desde as mais simples até as mais complexas, né? Então, perceba aí que técnica é o como fazer, é o conhecimento de fazer algo, seja um instrumento, seja uma atividade qualquer. Já a tecnologia, pessoal, a tecnologia engloba a aplicação do conhecimento científico no desenvolvimento de máquinas, de ferramentas e outros instrumentos. Tá? Então perceba aí a diferença entre técnica e tecnologia. Técnica é o conhecimento de fazer algo e tecnologia é o conhecimento científico, certo? É o conhecimento sistemático para aprender novas técnicas e desenvolver novas técnicas, ok? Vamos finalizando aí com o nosso exercício, né, para o vídeo não ficar muito longo, né? Vocês podem ler o livro, aliás, vocês devem ler o livro, né, nas páginas 70, 75, para vocês conseguirem mais informações, certo? Então vocês copiem, dê uma pausa aí nesse vídeo, nesse momento, copiem essas questões aí no caderno, respondam pelo livro ou pelos slides, ou pelos dois, né, de preferência os dois, e envie para mim, ok, pessoal? Estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida no privado, ok, pessoal? Tchau e até a próxima, se Deus quiser.